Olá pessoal, eu sou Elias da Fraternidade Espírita e esse é mais um vídeo resumo do nosso estudo sobre mediunidade. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, mas abrindo para outras possíveis correlações, entendendo que o tema merece ser ampliado para a realidade de hoje. Nesse encontro, nós exploramos a mediunidade nos cultos católicos e protestantes. Antes de tudo, é preciso que a gente entenda que essa é uma visão nossa sobre uma experiência alheia. Então é importante a gente entender que ela já embute alguns julgamentos, algumas visões até que podem não ser justas ou adequadas com relação à crença de terceiros, a uma religiosidade de terceiros. Portanto, essa análise nossa tem por objetivo apenas estabelecer alguns elementos de reflexão para o nosso aproveitamento, sem qualquer pretensão de verdade sobre crenças ou práticas alheias. Então, nós começamos na nossa reunião a conversar a respeito da mediunidade nos cultos católicos. A gente sabe que a Igreja Católica apresenta inúmeros casos de mediunidade ao longo da sua história, como de Joana d'Arc, que foi queimada viva numa fogueira por afirmar que conversava com espíritos. Segundo ela, São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida falavam com ela e a orientavam, inclusive São Miguel Arcanjo, né, que a orientava em relação à estratégia de combate na Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Há também o caso de Fátima, onde se diz que Nossa Senhora teria aparecido aquelas três crianças na cidade de Fátima, em Portugal. A Igreja Católica considera esses casos como aparições de santos, ou seja, de pessoas que viveram na Terra, mas que tiveram um comportamento exemplar do ponto de vista da moral cristã. São inúmeros os casos na Igreja Católica. Aqui no Brasil mesmo nós já tivemos padres que afirmavam conversar com os espíritos, como o padre Miguel Fernandes Martins, que faleceu em 2011. E ainda há inúmeros casos de padres exorcistas que dizem que expulsam espíritos ou demônios. A gente sabe que o exorcismo é uma prática mediúnica muito antiga, mas que foi assimilada pela Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, há restrição quanto à comunicação com espíritos bons, mas os maus são reconhecidos e exorcizados. Aliás, as fofocas dizem que até no Vaticano há um reconhecimento da mediunidade enquanto fenômeno humano e que isso é estudado entre os cardeais, entre o alto clero da Igreja Católica, né? Apenas não é discutido aqui nas bases. Em seguida, nós passamos a análise da mediunidade nas igrejas protestantes. E aí a gente conversou com o grupo a respeito das experiências de cada um. E um dos colegas nos contou que teve por um longo tempo preso à dependência química de álcool e que quando ele não estava mais suportando a situação, ele fez uma campanha numa igreja evangélica que tinha perto da casa dele. E hoje já ele contando para nós, muito feliz por isso inclusive, que já faz 26 anos que ele nunca mais fez uso de bebida alcoólica, graças a esse tratamento que ele fez nessa igreja evangélica. Então ele sente que deve sua cura da dependência química à igreja evangélica onde ele foi acolhido. Aí outra pessoa do grupo lembrou que há cultos evangélicos onde as pessoas gritam, convulsionam, caem no chão, como se estivessem incorporadas, né? E de fato a gente percebe que são verdadeiras sessões onde mediunidade e animismo se misturam, né? E é difícil separar uma coisa da outra, mas é muito presente nos cultos evangélicos esse tipo de manifestação com um componente de transe mediúnico muito evidente. E eu me lembrei também do relato de um médico amigo nosso que contou que uma paciente dele o procurou porque ela estava incomodada, ela sabia que ele era espírita, e ela estava incomodada porque, sendo evangélica, durante os cultos na igreja, ela via o pastor recentemente falecido, que havia sido pastor daquela igreja, ela via o espírito desse pastor ao lado do pastor que estava fazendo a pregação. E aquilo estava deixando ela incomodada. Ela tentou conversar com o pastor e o pastor foi categórico com ela que ela deveria afastar esse tipo de preocupação da mente, porque poderia ser o demônio. Então ela estava conversando com esse médico, amigo nosso, porque ela tinha certeza que era o pastor falecido, mas não tinha com quem conversar a respeito. Então, ou seja, a mediunidade ela independe de fronteiras, ela acontece em qualquer espaço, em qualquer ambiente, né? Desde que hajam pessoas e circunstâncias adequadas para isso. Mas a gente tem que reconhecer que, nesse sentido, as igrejas evangélicas são ainda mais restritivas que a católica. Não há como negar ocorrências de fenômenos como visões, revelações, profecias, que são maneiras diferentes de lidar com a mediunidade e que eles explicam sob a forma de dons espirituais, dons do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo e outras maneiras de explicar o que não descaracteriza enquanto fenômeno mediúnico, que poderia ser qualificado no campo dos fenômenos anomalísticos, como
como são estudados pela psicologia. Outro colega relatou, vocês estão vendo que eu estou evitando citar nomes, né? Relatou que ele sentia mal-estar muito recorrente e aí ele buscou apoio numa igreja Deus é Amor que ficava próximo da sua casa. Durante o culto, o pastor chamou ele e revelou que ele estava sendo vítima de um trabalho espiritual e que ele deveria cumprir uma sequência de cultos para ele se libertar daquela situação. Ele cumpriu, na época, né, rigorosamente as recomendações do pastor e depois disso ele nunca mais sentiu nada relacionado àquele antigo mal-estar, né? E ainda outro colega contou que viveu a experiência de falar em línguas na Igreja Cristã do Véu, a congregação cristã do Brasil. Ele disse que quando ele voltava assim, ele não lembrava de nada. É bem aquilo que no meio espírita a gente chama de mediunidade inconsciente, mas isso acontecendo lá na Igreja Cristã do Véu. E aí eu trouxe para o grupo um caso também muito sério de uma amiga que perdeu o filho num acidente trágico. Ela já havia sido avisada um ano antes, através de um compadre seu, que foi levado pelo filho dele a uma igreja para assistir um culto de um pastor novo que estava fazendo muito sucesso. E lá naquele culto, esse pastor que se apresentava como profeta, né, percebeu, percebeu a presença dele ali no meio da multidão e apontou o dedo para ele e falou: Você, né? Você avisa aquela sua comadre que aquele filho loirinho dela, não vai ficar com ela, não. Que aquele filho é de Deus, ele é escolhido, ele foi escolhido para outras obras e Deus vai levar ele, ela não vai ficar com ele, não. Ele ficou tão perturbado com na hora ele assustou, achou que era porque ele era conhecido, ele tem participação na vida política, e ele desconfiou, ele falou, não é comigo não. E o pastor apontou e falou, é com você sim, né? Apontou ele, isso é ele me contando, né? O pastor apontou o dedo para ele e falou, é você sim, né? Pode olhar que você tem uma fotografia desse menino na sua carteira, tá aí no seu bolso. Ele pegou, abriu o bolso do paletó, olhou, tinha a carteira do afilhado dele, a fotografia do afilhado dele. Ele ficou super assustado. E aí ele falou: Nossa, eu vou contar isso para minha comadre, né? Falou para a mulher dele em casa e a mulher dele falou com a comadre. Falou: Olha, o pastor fez uma revelação lá muito séria a respeito do seu filho, que ele não vai ficar com você, né? Então, isso foi um ano antes do acidente. Eu documentei esse caso todo, eu tenho documentado, eu peguei as mensagens de WhatsApp, eu printei tudo e salvei como caso interessante de ser estudado. Porque é um caso autêntico de profecia, né? Porque como que ele poderia saber um ano antes que esse menino ia sofrer um acidente e ia vir a falecer? Então esse caso também aconteceu numa igreja evangélica e de fato teve um acidente, o garoto caiu da janela de um prédio, né? Perdeu a vida nessa circunstância, que uma circunstância absolutamente imprevisível, extremamente traumática e sofrida para a família inteira. Então, casos assim acontecem nas igrejas evangélicas, né? Ou seja, mediunidade à maneira deles também é um fenômeno recorrente nesses ambientes. Então, o que nós precisamos entender é que mediunidade nunca foi e não é privilégio do espiritismo. Ao contrário, né? É um fenômeno absolutamente humano que se manifesta em qualquer religião, em qualquer sociedade, em qualquer cultura, embora de diferentes maneiras, sob diferentes ritualidades, através de diferentes formas de performance que são estabelecidas por cada sociedade, por cada comunidade de fé ou por cada religião. E não faz o menor sentido considerar uma maneira superior à outra, tá? Como às vezes as pessoas querem dizer que a nossa maneira espírita é melhor. Não, ela é diferente, são maneiras diferentes, são formas diferentes de se performar o fenômeno mediúnico e que tem a ver com a cultura, tem a ver com o imaginário das pessoas, com a visão de mundo de cada comunidade de fé. E aí eu vou insistir naquele ponto que eu comentei no vídeo passado, sabe? Nós não podemos considerar o nosso modo espírita de lidar com a mediunidade como superior aos demais. Nós temos um modo particular nosso, Kardec propôs um modelo, que foi aquele modelo mais baseado numa ideia de investigação a respeito do mundo espiritual. Chico Xavier propõe um outro modelo, que é a mediunidade voltada para o tratamento das obsessões, mas essas são as nossas perspectivas, a nossa maneira de lidar. Para Kardec era interessante ver a mediunidade nessa ótica de pesquisa, porque era um homem de ciência que estava inserido numa sociedade onde ciência e filosofia eram valores relevantes. Já para Chico Xavier aqui no Brasil, a perspectiva é outra, mais de uma sociedade altamente carente, e aí a mediunidade vai assumir outro contorno, mas são as nossas maneiras de lidar com isso. E nós não podemos nem de longe nos considerar superiores a ninguém por isso, o que seria uma tremenda arrogância.
tolerância cá entre nós. E aí, por último, surgiu a questão da mediunidade entre pessoas ateias, porque se mediunidade é um fenômeno humano, ela também deveria acontecer entre pessoas ateias, concorda? E é interessante que, pelo menos, eu tenho um caso nesse sentido. Eu tenho uma pessoa na minha família que viveu uma experiência que vale registro. Ele se considera ateu, ele já participou de espiritismo, de igreja evangélica, e, por último, ele tem que ser colocado como ateu porque ele entende que as respostas não são satisfatórias. Ele é pós-doutor em física, então tem um nível de exigência racional altíssimo. E ele estava para receber uma determinada oportunidade no trabalho dele, né, na universidade onde ele atua. Para isso, ele precisava apresentar a documentação completa. E ele procurava a carteira de trabalho dele e não achava por nada nesse mundo. E o prazo chegando, e me parece que era alguma coisa assim como um final de semana, e na segunda-feira era o último dia que ele tinha para apresentar a documentação completa, senão ele não poderia desfrutar dessa promoção, um benefício que ele teria de carreira, e ele estava angustiado com isso, e já no sábado, procurando essa carteira de trabalho para tudo quanto é canto e não achava, e ele teve um ato assim meio de desespero, falou, se Deus existe, me ajuda a achar essa carteira de trabalho, pelo amor de Deus, né? E continuou procurando e não achou. No outro dia de manhã ele acorda com o filho dele. Ele tem um filho que tem um transtorno de espectro autista. Então o menino estava procurando uma varinha que ele usava para brincar, né? E procura aqui, procura ali, abre uma gaveta, abre outra, abre um armário. E ele, incomodado com aquilo, foi perguntar ao filho o que ele estava procurando. Aí o filho procurou, falou: minha varinha sumiu, né? O filho dele estava tentando abrir uma gaveta de uma estante e não conseguia. Aí ele foi ajudar o filho. Ele foi lá e removeu a gaveta. A hora que ele removeu a gaveta, a carteira de trabalho estava debaixo, escondida por baixo da gaveta, portanto ele não tinha como encontrar. Aí ele ficou, esse negócio mexeu muito com ele, e ele perguntou para o filho dele: por que você veio procurar aqui? Por que você estava procurando aqui na gaveta? E aí o filho dele falou assim: foi a luzinha que estava mostrando que a minha varinha estava aqui, né? Ele, mas que luzinha é essa? Ele falou: não, uma luzinha assim. Então o menino não sabia explicar, mas segundo o que o menino dizia, uma luzinha, tá? Apontou para ele que a varinha estaria naquela gaveta, onde o pai dele foi e localizou a carteira de trabalho. Aí depois eu cheguei a perguntar para ele: e agora, como é que você está a sua relação com Deus? Ele falou: eu continuo tendo minhas dúvidas, né? Então é muito interessante. Mas isso mostra para a gente que mediunidade é um fenômeno absolutamente humano, né? Não é atributo de nenhuma religiosidade específica, de nenhum grupo específico, de nenhuma crença específica. Mesmo entre católicos e protestantes, existe mediunidade, embora vivida de outras maneiras, com outras ritualidades e outras performances. Hoje a psicologia estuda esses fenômenos no campo que é chamado de psicologia anomalística. E no próximo encontro nós vamos discutir espiritismo como ciência e o seu método numa perspectiva kardeciana, retomando o tempo de Kardec, como ele lidou com a mediunidade, o que ele propunha, o que ele esperava disso, ok? Muito obrigado pela sua presença nesse encontro nosso e esperamos você no nosso próximo vídeo resumo. Um abraço e até lá.